Se estivesse no YouTube, eu ia dizer que estamos ao vivo, mas não estamos. Estamos gravando. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Ô, Érica, eu fiz só um rascunho da ata, mas você pode mudar a ordem, tá? Fica tranquila. Já falar dos formulários primeiro? Tranquilo. Pode ser. A gente só queria lembrar que a gente jogou no grupo do GT Habitat, né? 2 formulários que estão rolando, que seria legal são 2 pesquisas, né? Que são bem interessantes, assim, seria legal da gente responder. Uma é que o Pedro compartilhou, que é do próprio Engajamundo, porque ele está fazendo um curso bem legal, assim, que o Engajamundo está sendo um objeto de estudo dentro desse curso, né? E aí ele fez esse formulário para tentar entender as questões que tem na rede, os problemas, as coisas boas também, para eles desenvolverem um projeto, dentro do curso vai desenvolver um projeto para o Engajamundo. Então, primeiro eles fazem essa análise, né, da ONG. A gente pode reencaminhar no grupo, porque são tantas mensagens, né? E o segundo é um formulário do Conjuve, que eles estão querendo saber como que os jovens estão na pandemia, assim. Então, basicamente, são perguntas específico para jovens, né? Por isso seria legal também da gente responder. E eles querem entender a situação dentro da pandemia. Agora, eu não lembro de cabeça, eu cheguei a responder, mas eu acho que tem perguntas assim, por exemplo, se você estava empregado e agora não está mais. É que eu já respondi alguns formulários, eu não lembro mais. Tem várias perguntas assim para entender a situação atual. E é isso. Eu acho que é importante da gente responder as pesquisas. Eu já trabalhei com pesquisa, inclusive, e às vezes pode ser um pouco chato, assim, demorar, mas eu acho que isso ajuda a ter um panorama, assim, da situação, ajuda a entender de fato o que está acontecendo, sabe? É isso, gente. Eu estou procurando os links, vou deixar aqui e aí vou deixar na ata também. E também no... O P também está no e-mail de vocês, é qualquer dúvida. Lembrando, gente, que principalmente do P, né? Fiz besteira. Peraí, Érica. No link. Gente, o P, ele tá fazendo esse projeto, mas ele tá como Pedro, tá? Não tem nenhum vínculo com o CF nessa pesquisa. Então, vocês podem responder despreocupados também, vai ser em anônimo. É mais objeto de estudo também do que querer adivinhar aqui as nossas cabecinhas nesse momento. Então, deixar eles aqui para vocês. Por favor, respondam e ajudem um estudante necessitado e ajudem o Conjuve também, tá, gente? Conjuve, a gente tem cadeira lá. Não sei mais como é que tá essa situação. Mas também é importante valorizar os conselhos. Qual é esse curso que você fez, Érica? Foi esse mesmo. Aí a gente, na época, meu grupo, a gente fez sobre a Casa 1, aqui de São Paulo. Eu conheço. É bem legal. Eu fiquei bem feliz em saber que o Engaja está participando, assim, né? Então, é importante responder a pesquisa.
Ah, isso é verdade, gente. Eu respondi uma em 2017 para uma indiana que estava pegando engajo. Ela também era do Amani. É bacana mesmo. Até hoje eu não sei o resultado daquilo. Era uma boa pergunta. E é isso, gente. André, Érica, vocês preferem os pilares ou falar do mês de junho? Eu acho melhor falar primeiro, falar do engajamento, porque, não sei, da reunião, eu acho melhor falar primeiro do repasse da reunião. Eu não tive reunião com comunicação ainda, depois, mas posso falar do mês de junho no final, antes de começar os lobby points. Ah, tudo bem, então. Isso aqui vai ser um pouquinho mais extenso, mas eu prometo ser breve. A Lari também, quem estava na reunião. Acho que só a Lari mesmo. Aí, se ela quiser me complementar, tá bom. Andei trabalhando nas coisas aqui, que eu ainda tenho que mostrar para vocês. Coisas também para Malu, que eu ainda. Ai, meu santo, tanto e-mail aberto, nunca entra no drive certo. Senhor, alguém me ajude. São 5 e-mails, quem aguenta isso, gente? Mas enfim, gente, só que enquanto me adiantando, né, a gente tem aqui os nossos pilares, nossos 3 pilares. Vou dar aqui um repasse do engajamento, até porque, como eu tinha combinado com todo mundo, né, como a gente combinou entre si, a gente ia ter coisas para validar essa semana, né? Semana passada a gente não pôde por conta do nosso querido GE que a gente teve. Também foi lá muitas custas, mas deu certo. Deixa eu ver aqui. E aqui eu estou puxando a ata, tá bom? Da reunião, então só que aqui abrir para vocês. Tinha umas coisas que a gente queria validar com vocês também, enquanto GT, devido às necessidades, também questionamentos que foram surgindo em relação às dinâmicas aqui do GT, né, gente? A gente que começou, eu apresentei. Deixa eu apresentar minha tela, acho que é mais fácil. Tá todo mundo vendo? Eu consigo ver. Eu também. Certo, então, gente. Então, a gente falou de uns links, né? Que uns links para onde procurar editais também. E aí foi uma demanda do Francis, né? Se teria algum eventinho no exterior ou então que dissesse respeito ao Brasil que a gente pudesse ir. Aí eu coloquei o link também da CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, é um órgão da ONU, né? Muitas vezes eles estão divulgando eventos, né, de seminários técnicos, essas coisas. Eu coloquei algumas questões também, algumas regras, eu expliquei para eles. Não regras, porque isso nunca foi uma coisa fechada, são mais coisas que eu apresentei que eu aprendi durante o tempo que eu fiquei aqui na organização, né? Que relação de como é distribuída as oportunidades, como é que escreve o edital, que tipo de edital a gente procura, que tem que estar alinhado com os pilares do Engajar o Mundo. Isso são coisas que tem que validar com um CF depois. Isso era uma das coisas que eu tinha para falar para você e para a Érica, ou para o André e para a Érica, na verdade. A gente pode discutir depois também para ver como a gente fecharia isso. Por mais uma questão de organização também, e para a gente não ficar despendendo energia em coisas que não são muito a ver com a gente, ou então também que para a gente também não ter tanto esse desgaste assim de um trabalho muito denso e que também talvez não dê tanto resultado no fim, né? Isso falando dos editais e as oportunidades também para
para a gente sempre ter processos mais justos e também não termos tantas encrencas, né? São coisas para validar com a Kinda e também com vocês depois. Mas como isso foram coisas que eu fui só escrevendo, eu acho que eu talvez fosse melhor apresentar para vocês depois. Mas se vocês quiserem dar uma olhada, tá na pasta de engajamento lá dentro do GT, dentro da pasta do GT, e aí vocês podem dar uma olhada. E aí foi mais nessa linha que eu conversei também. Aqui a gente falou um pouco das mini tarefas, e ainda mais essa questão que agora a gente está com as demandas, né, principalmente dos GEs. E também, aí eu já falo de projetos daqui a pouco, e aí é uma coisa que a gente gostaria de conversar também em relação aos planos para os GEs, né, para os grupos de estudo, porque, já mudando de assunto, esse grupo de estudos a gente fez com o Yuri, foi uma coisa muito corrida, muito na pressa, até porque o André tinha contatos, a gente achou que ia confirmar e não confirmou, aí a gente teve que ir correndo atrás de um, e aí surgiu uma demanda dentro do pilar do engajamento, como a gente define melhor os planos B e C em relação aos facilitadores dos GEs, né? E aí uma coisa que todo mundo ficou de acordo é que seria bacana ter gente de dentro do Engaja, também chamar pessoas de fora para dar o grupo de estudos. Então, dividir esse campo, né? Ainda mais se a gente está falando dos lobby points, porque foi nesse ponto que a gente discutiu, que era um GE para ter essa, por demanda mesmo, que tipo, a gente precisava para fazer os lobby points. E aí isso foi uma coisa que todo mundo ficou de acordo, né? De dividir esse espaço. E aí uma coisa, uns encaminhamentos era de que... Aí o André pode falar um pouco melhor do mês de junho, né? Que aí já entra nesse assunto. Que em tese a gente teria 2 segundas-feiras livres até o momento, né? E aí a gente queria ver se a gente conseguia chamar alguém para dar um GE, agora que surgiu a demanda do mês de junho, né? Aí a gente talvez tivesse que vincular ao tema da Semana do Orgulho, né? Aí isso aqui não necessariamente talvez tenha mais validade, né? De um tema sem compromisso. E outra coisa também que seria importante validar com vocês de dar prazo para a gente obter resposta dos convites, a depender. Se uma semana antes não termos resposta, ir atrás de outras pessoas. E aí a gente está vendo como a gente dividiria isso, né? A gente viu essa questão de, se for convite de fora, a gente corre para a rede, caso contrário, ir atrás de alguém de fora, para a gente também ter um tempo hábil de pensar em alternativas. Aí eu queria entender se faz sentido para todo mundo que está aqui. Se eu expliquei muito rápido também, gente, me corrijam, assim, me dê um toque. Mas é pensar mesmo da gente ter um prazo, né? E pensar os planos B e C, dependendo da situação, caso a gente passe por esse perrengue que a gente passou de novo, que a gente passou, né, com o GE de resíduos sólidos também, porque foi uma coisa, tipo, muito, muito muito corrida, né? E aí gerou essa questão dentro do grupo de trabalho. Deixa eu fechar aqui por um momento. Por mim, eu estou de acordo. Eu acho importante dar um prazo também. E eu acho legal também trazer gente de fora, né? Tanto de dentro como de fora. E aí do tema de junho, acho que o André pode falar mais, mas eu estou de acordo. E
Outra coisa desculpa. também, rapidinho. Ô, Érica, só posso copiar o encaminhamento na ata também? Pode? Quer que eu tire isso aqui que eu escrevi? Não, eu queria só colocar ele rápido, todo certinho aqui. Tá, pode pôr, tá. Não tem problema. Tá, obrigada, eu não quero atrapalhar a sua escrita. Não se preocupe. Ai, droga. Bem quando essas bolas aparecem quando eu não preciso. E também se faz sentido também essa troca, essa recorrência, né? Se para vocês parece um bom plano, tipo de a gente chamou alguém de fora, a pessoa a gente não teve retorno, corre para a rede. Ou então, quando a gente corre para a rede e não tem resposta, tenta ir por fora e até a gente ir se encaixando. Não sei se ficou muito inteligível, ou talvez, Lari, se você quiser falar um pouco melhor. Ou escrever que eu leio. Olá, boa noite. Eu acho que você explicou direitinho, né? Eu não tô lembrada de nada não, assim, pra complementar. Obrigada, Lari. Que bom, então. Ai, minha net tá ruim hoje. Aí, só se você falou alguma coisa que eu não escutei, porque tava travando. Aí também tem isso. Não, na verdade eu perguntei, foi isso mesmo, eu perguntei mais, gente, porque isso vai guiar, era para guiar a nossa organização de GES de agora em diante, né, para a gente também não ficar tanto na correria, e aí por isso que seria importante ouvir a opinião de vocês também. Eu queria dar uma ideia aqui, enfim. Por que a gente não faz um cronograma de GE? Tipo, o GE do mês faz na última semana do mês, e aí as outras 3 semanas seriam para se organizar e não correr o risco de ter que fazer um plano B, um C, que aí daria tempo de fazer. O cronograma, ele foi uma coisa que a gente discutiu também, Raiz, Dri, tem que parar de chamar você pelo primeiro nome, mas que inferno. Desculpa, Adri, mas eu acho que foi uma coisa que a gente discutiu também, essa questão da preparação, né? A gente só ficou muito, às vezes rolou muito esse problema também de quando falta gente para nós, e aí o que a gente faz, né? Nesse sentido, essa urgência, como a gente definiria esse resolver, na verdade é isso, né? Como resolver essas urgências também. Mas deixo aberto também para vocês comentarem. Mas foi uma coisa que a gente pensou também, porque foi o que eu falei para eles, né? Demandas de GES, principalmente para os lobby points, agora só em julho, né? Então a gente meio que tem um mês também para pensar nisso. Então pode ser um momento de teste também, a depender dos lobby points que a gente vai escolher, né? E acho que é isso. Mas obrigada, Dri. Estamos abertos sugestões, ainda mais vocês que são de outros GTs também. Eu me fechei no GT de Habitat esse ano. Não sei mais como são as atividades nos outros. Eu acho que esse último foi mais corrido, porque a gente acabou decidindo mais de última hora, né? Eu acho que ter uma noção, talvez a gente decidindo ou o lobby point que a gente vai trabalhar, ou que nem já se preparar para o tema do mês, né, de comunicação do Engaja, isso já ajuda a gente conseguir pensar um pouquinho antes. Eu não sei, eu tenho uma impressão, quando eu penso num GE, sei lá, eu penso assim, eu quero falar sobre, seria legal se a gente falasse sobre isso. Eu geralmente já tem um nome na minha cabeça, assim. É que pro lobby point a gente precisa caçar, né? Porque a gente sabe o posicionamento que a gente quer trabalhar, e aí a gente tem que ir atrás de alguém que possa falar sobre isso. Mas eu acho que
não sei, um GE geral, eu acho que geralmente já vem na minha cabeça, assim, eu quero falar sobre isso, queria chamar a pessoa X. É, Tanto, sendo tanto de dentro quanto de fora, né? isso é real mesmo, tipo, porque na verdade já pensa às vezes o GE é a partir da pessoa, né? Eu pelo menos sempre fui assim. Quando eu trazia as pessoas aqui para o GT, eu então acatava sugestões de vocês também, né? Pelo menos nesses anos, mas a questão dos lobby points foi uma coisa mais complexa, né? Porque, enfim, a gente precisava de uma pessoa que explicasse exatamente aquilo, e aí às vezes também a gente viu que tinha essas nuances, né? Por exemplo, eu descobri que resíduos é muita coisa, e tinha gente fazendo tinha muito currículo diferenciado nisso, do que poderia contribuir para a gente. Mas eu acho que a gente pode, a partir desse mês de junho, se vocês estiverem todo mundo de acordo, galera do engajamento também, de a gente ir indo já pensando nisso também a partir do tema. E aí a gente já se preparar. Aí, não sei, meninas, é ok para vocês? Todo mundo, aliás, né? Todo mundo aqui já se preparando esse mês. O André vai falar um pouco mais daqui a pouco. Eu acho tranquilo, Bel. Eu pensei numa coisa, talvez, como a gente já sabe quais são os posicionamentos que a gente quer trabalhar, né? E a gente sabe que eventualmente a gente vai trabalhar todos. Talvez a gente não saiba qual que vai ser o próximo, tal. Mas a gente pode ir jogando nomes, Sim. pensando, tipo, colocando, pode ser até naquele documento de GE lá, que eu criei. A gente vai jogando nomes que possam contribuir, que a gente sabe de determinado tema. E aí, quando a gente for trabalhar esse tema, a gente já tem alguns pré-nomes, assim, algumas Gente, só pode pré-ideias. falar. Oi? Ele tá furando o colchão, vê se pode uma coisa dessa. Gente, desculpa. Tira ele daqui, Gabi, faz favor. Obrigada. Gente, desculpa, foi o meu gato. Ai, meu santo. Mas enfim, não, Erika, eu captei sua ideia, assim, a Malu, ela tá fazendo alguma coisa parecida, eu acho que tá até falando a sua ideia, que nem você disse aí, de já captando, aí eu acho que a gente já consegue ter noção de pessoas que a gente já pode ir chamando, que meio, tipo, vamos ter os 4 temas em julho, vamos chamar, temos gente da rede, temos gente de fora, a gente já consegue ir escolhendo, assim, e eu acho que a gente já pode ir tentando isso e aí já fazendo naquele documento mesmo, porque nomes mesmo não estão faltando, né? Eu acho interessante. E acho que, não sei, gente, vocês estão tudo de acordo, para mim tá tranquilo. E outro repasse também que eu tinha para fazer só mais 2 em relação ao engajamento, era que na verdade, a gente vai ajudar a Malu, né, no projeto dela sobre desenho universal. Ela já está, inclusive, pesquisando para isso, né? Eu estou ajudando ela com alguns pilares que eu comecei a rascunhar, né, em relação ao projeto, como ele se encaixa nos pilares do engajo. Veio demanda também do Rafa, do GT, para eu dar um GE sobre projetos, coisa assim. Então, marcar uma data. Obviamente é aberto para todos vocês, né? E acho que era só isso que eu tinha de falar de repasse também. E quem quer fazer projetos, chamem. É isso. Desculpa, gente, me estendi muito. Mas a minha ideia é essa. Achei maravilhoso. A gente pode ir testando, se for de acordo de todo mundo, amanhã mesmo eu já organizo um documento bonitinho. E aí a gente já vai pensando. Legal. Gente, eu sei que eu dei bronca no meu gato, mas vocês podem falar, tá? Não vou dar bronca em vocês, não.
André, se você quiser falar do mês de junho, eu já parei, tá? Não, tá tranquilo, tá só aguardando ver se alguém ia mais se posicionar antes para entrar na próxima pauta. Ninguém quer comentar. Fale agora, cale-se para sempre. Então, aí eu fico com medo, achando que vocês ficaram com medo de mim brigando com o gatinho. Comentar nada. Então, vou passar para a Júlia. Depois ninguém reclama que não teve oportunidade para falar. A gente deixa gravado e anota na ata por causa disso, gente. Mas se vocês quiserem se manifestar, cheguem nos privados, falem qualquer coisa depois, tá? É tranquilo. Sim. E é isso. Então tá, eu vou falar. Depois alguém quiser conversar, se não tiver à vontade agora, pode falar depois. Enfim, junho, enfim, acho que a maioria da pessoa aqui já está ciente, né, que o Engaja esse ano está tendo um planejamento mensal, temático, que foi feito lá na imersão que teve no início do ano em São Paulo. E agora, mês de junho, a temática é LGBT+. E eu já ia chamar pela comunicação, né, que eu estou responsável, alguma chamada eu ia fazer semana passada, mas aí eu primeiro decidi conversar também com o pessoal do GTG para ver o que eles já tinham, né, em mente. E aí a gente também estava pensando em outras coisas, enfim, eu conversei com a Ana Rosa, e aí ela veio me falar que eles estão com quase praticamente uma campanha, né, que eles estão fazendo agora em junho, e eu não vou dar spoilers, mas enfim, mais uma coisa que ela falou que ela já estava em mente, que era justamente o que a gente também estava querendo fazer, que era ter GEs em conjunto com os outros GTs. E aí a gente meio que conversou e meio que ficou uma coisa meio que, ela disse que por ela a gente tem autonomia, os GTs iriam ter autonomia para decidir qual era o tema mesmo, dentro desse tema maior do mês, né, do LGBT+. E aí eu tinha sugerido, e é uma coisa que eu acho que vai ser mais ou menos isso, assim, a gente já teve esse parceria em março, né, no mês da mulher, e aí foi mais isso, a questão das políticas, políticas públicas para mulheres nas cidades, não era isso, pá? E Érica, acho que era alguma coisa assim, o título, enfim, era Mulheres e Cidades, em março. E aí eu falei, então a gente poderia fazer alguma coisa nessa linha em junho, e a Ana achou, tá nessa questão, então eu já devo ter conversado com a Baia, a Érica, esse final de semana, e aí, para levar também para o pilar engajamento, que é isso, assim, tem essa proposta aí, que a Ana puxou do GT Gênero, ela já conversou com a Mônica, então está tudo alinhado, então a gente tem ela vai fazer essa chamada aí de parceria em GES, né, no grupos de estudo, com os outros GTs. E aí é isso, gente, assim, eu falei levar pelo engajamento porque é quem está puxando, né, mas se alguém tiver, sei lá, sugestão de tema ou de nome, dentro desse de guarda-chuva maior, LGBT, cidades, pensar alguma coisa, alguém tiver algum nome, algum subtema, alguma coisa assim, conversar com a Bá, que está responsável lá pelo engajamento, enfim, a Bahia Érica, mas acho que a Bá que está puxando mais agora. E comunicação a gente não tem nada, eu ainda vou fazer esse chamado também no grupo de comunicação, mas eu também falei com a Ana, disse assim, não vou ficar, porque existe também um grupo com os pilares de comunicação de todos os GTs, então sempre que vai ter alguma coisa lançado lá, e até o momento não saiu nada, eu não vi nada relacionado a junho, eu estou aguardando também, se surgir alguma coisa, vindo do GT Gênero ou do outro GT, também, mas enfim, também está aí, ficou aí o convite para quem quiser pensar alguma coisa também. De toda forma, a parceria está firmada aí, e outros GTs também quiserem entrar, mas enfim, eu já deixei alinhado, né, com o GT Gênero, porque querendo ou não, é uma pauta que é central deles, assim, né, mais puxada por eles. E é isso. Comunicação comigo, engajamento com a Baja, aí, essas coisas, alguma coisa relacionada, não sei, acho que não tem nada de logo depois relacionado a isso, mas enfim. Mas ideias, tragam pra gente, tá? E eu vou começar a pensar com antecedência mesmo, até porque, né, já estamos na última semana de maio, então
Aí eu posso levar isso no grupo amanhã, que com sorte eu acordo cedo para fazer isso. Posso levar amanhã para o grupo e aí a gente já vai pedindo toró de ideias de temas, vocês achariam legal, né? E aí pesquisamos pessoas também, né? Temos uns nomes. Acho que é importante também a gente fechar as datas, né, o pessoal, porque a gente vai ter o GE em dia 1º, né? E aí na outra segunda, que é dia 8, aí já tem os lobby points de saneamento, aí dia 15, 22 e 29 poderia ser. É isso, né? Isso mesmo. Isso. Eu já estava lembrando agora, eu tinha esquecido de falar que já tinha um GE marcado, mas é isso. A gente tem um GE sobre saneamento, que ficou para o dia 1º, né, segunda-feira que vem. E no caso, dia 8, a gente vai trabalhar os lobby points desse tema. Então, fica as outras 3 segundas-feiras, como a Pá falou, para poder fazer o GE sobre LGBT, no caso. Gostei, gente, tô animada. A Ana Rosa me contou as ideias, é que a gente não pode falar porque é spoiler, mas tá muito legal. Sim, nossa, eu amei as ideias dele, mas eu também não Eu posso. doida. Maravilhosa. Tá legal mesmo. Acho que vai dar bom. Posso falar do texto de segurança viária que eu esqueci também de colocar na... Claro. Sim. Gente, a gente já falou muito no grupo, vocês já devem saber, mas a gente está fazendo um texto para colocar no blog do Engaja sobre segurança viária. É um tema que particularmente é muito importante, assim, eu gosto bastante de trabalhar esse tema, eu acho muito importante. E eu quis fazer assim, eu quis chamar para esse texto porque maio é o mês que dá visibilidade para o tema, que nem tem, tipo, Novembro Azul, Outubro Rosa, criaram Maio Amarelo, que dá visibilidade para as pessoas que morrem no trânsito, né? Então, a gente está finalizando. Se mais alguém quiser contribuir, bora lá. Se alguém quiser fazer alguma coisa, alguma outra coisa, a gente pode pensar também. Maio está no final, mas acho que ainda dá tempo. Mas podem olhar o texto, assim, fiquem à vontade de mexer. Eu acho que quanto mais visões tiverem, é melhor, assim. Eu acho mais legal. É isso. Gente, só para lembrar também que é um assunto muito importante para a gente quanto juventude, porque o maior número de mortes no trânsito são de jovens, assim, na faixa dos 25 anos. Então, por favor, vamos nos engajar no assunto. Procurem planos de segurança viária aí na cidade de vocês. São Paulo tem um que é horroroso, mas são coisas necessárias para a nossa mobilidade, ou melhor, para a mobilidade nossa de cada dia. Só isso que eu tinha que falar. E eu, que sou o planner do GT, só para lembrar que a gente está mais ou menos tentando fechar até quarta-feira esse texto. É isso. André, vou te dar um planner de aniversário, você vai ver só. Mas é isso, gente, até quarta. Aí eu acabei falando com a Adri também, aquele dia com o Francis, se vocês quiserem jogar no grupo, nos GTs de ODS, Bio, enfim, outros GTs também, super bem-vindos. Inclusive, eu falei com a Adri que no ODS 3 de saúde, um dos subtópicos era diminuir 50% das mortes no trânsito, e o Brasil está muito até 2020, né?
e o Brasil diminuiu até o ano passado, acho que 16%, se eu não me engano. Desde 2011, que foi quando foi firmado, assim. Então, é isso. Vamos construir juntos. Sim, no GT, ODS, e também está no grupo de comunicação. Eles estão discutindo, não sei no que vai dar, mas pode ficar em contato direto com a Amanda, que é ela que está tomando conta disso. Mas pode ser que saia alguma coisa. Casamos. É isso, gente. Vamos partir para os lobby points. Vamos. Então, gente, eu fiquei responsável em relação a anotar, né, o que foi conversado durante o GE com o Yuri. Ele mandou uns docs muito legais também, para quem quiser olhar, eu mandei no grupo. Eu posso criar, eu não sei se a gente ainda tem a nossa pasta de biblioteca, eu acho que nesse drive novo não tem os conteúdos, eu posso subir depois também, pra vocês verem os PDFs, assim, que já não dá para mandar por link. Mas eu anotei aqui algumas coisas, por isso que eu pedi muito para vocês contribuírem também em outras coisas que foram tratadas, porque vai que eu deixei passar alguma coisa. E é isso, gente. Se em algum momento vocês ficarem perdidos, essas coisas, eu vou começar lendo. Aí eu queria que depois alguém também puxasse também. E aqui eu anotei. Se vocês não estiverem de acordo com alguma coisa, é o momento para falar também. Que, seguindo o nosso formato, né, o que é e o que a construção pretende. Aqui eu coloquei que a gestão de resíduos sólidos são metodologias e processos para coleta, transporte, tratamento e destinação. A destinação, ela é o que vai ser feito daquele resíduo, né? Se ele vai para reutilização, compostagem, reciclagem, recuperação, o aproveitamento energético também, que era o foco de estudos do Yuri, e a disposição final, onde ele encontra o seu fim, né? Que aqui no Brasil o aterro sanitário é o único permitido por lei para você destinar o resíduo, destinar não, né? Dispor o resíduo no seu final, assim, caso ele não encontre outra destinação anteriormente. E lembrando também que estamos falando apenas de resíduos domiciliares, que a gente produz em casas, coisas na rua também, nesse contexto, né? Porque tem o domiciliário industrial, hospitalar, e aí tem várias outras categorias. E o que essa construção pretende? Que é pensar o que queremos enquanto juventude aqui do Engaja e o que defendemos por uma gestão de resíduos sólidos mais efetiva no país e nos municípios, amenizando dano ao meio ambiente, contribuindo com a saúde pública e geração de renda. Até aqui está tudo certo? Por mim, sim. Sim, de boa. Beleza, então, gente, vou continuar. Ou alguém quer ler os problemas? São muitos problemas, né? Eu exagerei dessa vez. Encontrei, acho que cerca de 10 problemas, gente. Eu vou ler, então, rapidinho. Os problemas encontrados, que foi não a efetividade da Política Nacional de Resíduos Sólidos no município, muitos sem planos para coleta, existência de lixões, os lixões eles não são
não possuem, né, a devida engenharia para tratar os resíduos, que nem o aterro sanitário. Nem todo lixo no Brasil é reciclado, nem todo lixo é reciclado no Brasil. Dá a impressão que a gente exporta lixo para reciclar, né? Ele nem todo ele é reciclado. Eu achei dados do IBGE que falam que é cerca de 13%. Ou foi no IPEA, mas eu não achei muito confiável aquele dado. Tem muita divergência. E falta de conhecimento sobre como é feita a gestão de resíduos nas nossas cidades, né? Que aí entra naquela pergunta direcionadora lá embaixo, de se você sabe para onde está indo o seu lixo, se você conhece o que está consumindo, se é reciclável ou não. Não há educação ambiental para além das escolas, que foi um problema que o Yuri trouxe, né? Que você aprende na escola, mas quem está fazendo a gestão dentro de casa são seus pais. Então, como é que a gente cria essas pontes? E aí tem a questão dos 3 R's, né, ou 5, que é reduzir, reutilizar e reciclar, recusar e repensar, que ainda não são praticados por toda a população. Maior crescimento populacional e aumento de poder aquisitivo, menor durabilidade dos bens e aumenta o consumo, em consequência aumenta a produção de lixo. E é mais barato extrair matéria-prima do que reciclá-la, sendo que o material reciclável tem bastante impostos, né, bastante taxas. Se não há coleta, não há produção de dados para a destinação do lixo. A Elissa não está aqui, né, que ela fez uma pergunta para o Yuri em relação aos dados. Ele disse que quando vai para o lixão é mais difícil também de você ter dados sobre o que está indo para lá, né, então tem outro problema. Precariedade da mão de obra de quem cuida do lixo no país, garis e catadores, esse último ainda na informalidade, e falta de investimento em pesquisa, tecnologia e corpo técnico para trabalhar alternativas para a destinação e disposição final dos resíduos, né? Aí, quando lembrando, a destinação é como eles podem ser utilizados, né, reutilizados, como eles podem ter um fim útil, né? E a disposição final, lembrando também de novo, é onde ele encontra o seu fim. Que é aqui no Brasil, no caso, o único permitido é o aterro, caso ele não tenha utilidade de outras formas. Tudo certo até aqui, gente? Alguns problemas? Vocês querem complementar alguma coisa, questionar, criticar? Todos tranquilos. Estou lendo aqui o chat. Gente, a qualquer momento, por favor, falem, tá? Anotem, escrevam. E aí eu coloquei 3 perguntas direcionadoras, né? Isso também não são para os posicionamentos, gente. Eu sinto que eu estou pecando um pouco em perguntas para os posicionamentos, mas pensando também se vocês darem uma olhada, né, no plano municipal também de vocês, você sabe como é feita a coleta aí na cidade de vocês, no bairro principalmente, né? Porque a logística, eu não sei se vocês sabem disso, as logísticas de coleta, elas são por bairros, não são por cidades como um todo. Os bairros, eles têm dias diferentes, locais diferentes que eles acessam, às vezes eles não acessam as ruas, você tem que deixar o lixo em algum lugar. Enfim, isso só a título também de vocês conhecerem. E questão de ver se vocês conhecem o lixo que vocês produzem em casa, né? Que também influencia bastante como essa gestão é feita. E também influencia também no conhecimento de que pode ser reaproveitado ou não. Mas isso aí pode ficar para uma próxima conversa. E aí a gente chegou nos posicionamentos, a gente tem cerca até agora de 2, 4, 6. Eu fiz só os 2 primeiros para também não criar um monopólio de posicionamento só da minha parte.
E aí eu queria saber se para vocês está tudo ok até aqui. Tranquilo por mim. Beleza, então. Eu vou ler só os 2 primeiros, porque foram os 2 que eu fiz, tá, gente? Eu tava dando uma segurada para vocês escreverem mais. Mas os 2 primeiros, esse primeiro que eu fiz, né, que defendemos a erradicação dos lixões, por questões também, por questões de higiene, por questões de gestão também desse lixo. O lixão, ele é uma coisa clandestina, né, ele não é autorizado, e que você, também todos os problemas que ele traz, né, não tem a engenharia adequada, ele contamina o solo, tem o problema do metano também, que aí depois esse espaço que tem o lixão, ele é suscetível a explodir por conta do gás, e também tem a questão de quando você urbaniza essa área também, isso gera risco à população. Resumindo, o lixão não é saudável, então, fim dos lixões. Sem lixões. E o segundo que eu fiz é que defendemos investimentos, subsídios e a diminuição de impostos para a maior reciclagem dos resíduos. Não, acho que não só reciclagem, mas reaproveitamento, né? Porque, como o Yuri tinha dito, também como a gente foi dar uma olhada, é mais barato extrair matéria-prima do que reaproveitar ela. Então, entro nisso também. Eu posso melhorar essa frase. Mas os meus 2 eram isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Reciclagem e reaproveitamento de resíduos. Como é que se escreve essa palavra? Isso. Aí quem fez os próximos quer conversar? Os outros 2 que estão logo abaixo, eu peguei, na verdade, do documento que a gente está fazendo no Visão da Juventude. Eu aproveitei. Enfim, foi aquilo que eu conversei com vocês, assim, de meio que tentar linkar o que tem em outros documentos, sabe? Aí tem essa de defendemos mais postos de coleta de materiais eletrônicos, óleos e baterias, e a conscientização, né, do destinamento dos mesmos. E aí o segundo, o quarto, né, no caso, ele está muito grande. Não se preocupa não, Érica. Porque assim, eu vi o quinto, não fui eu que escrevi, mas eu não sei se também está meio que linkado com o terceiro, ou se a gente deixa separado mesmo. Acho que dá para deixar separado, né? Então, Érica, eu vou ler esses 2 que você pegou do Visão, que é defendemos mais postos de coleta, materiais eletrônicos, óleos, baterias em nossas cidades, assim como a conscientização sobre o destinamento dos mesmos. Para mim tá ok, tá tranquilo. Esse quarto aqui que me pegou, porque assim, queremos políticas públicas para compostagem e ou geração de energia a partir de resíduos orgânicos e incentivem a indústria a reutilizar os resíduos não orgânicos, destinando aos aterros apenas aquilo que não pode mesmo voltar para a circulação, como lixo hospitalar e tóxico. Vamos lá. Lixo hospitalar, ele é queimado, ele não vai para aterro, ele é incinerado. E o tóxico, dependendo da toxicidade, ele também tem
ele tem esse outro tipo de destinação. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é entender que não só, por exemplo, uma coisa, se ela está sendo tratada como reciclável, não necessariamente ela é. Então, vou dar um exemplo para vocês, porque isso fecha muito. Por exemplo, vou mostrar para vocês. Interromper aqui rapidinho, vou mostrar a câmera. Isso aqui, gente, eu aprendi com uma... que eu vou mostrar para vocês, eu aprendi com uma moça que trabalha com economia circular. Ela é CEO de uma empresa aqui em São Paulo. A empresa, na verdade, é chilena, da minha terrinha. Porque lá a gente tem um trabalho bem antigo com economia circular. Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Isso aqui eu estou mostrando para vocês uma garrafa. Garrafa, ela não necessariamente ela é toda reciclável. Porque a única coisa dela que é reciclável, de onde eu lembro, é o corpo dela. Isso aqui, por exemplo, esse papel, esse plástico aqui, ele não é reciclável. Esse anel de plástico também, ele também não... apesar dele ser de plástico, ele também tem essa dificuldade por conta do formato, etc. Então, era mais nesse sentido mesmo que... para não fechar tanto esse posicionamento, porque, de fato, tem coisas que a gente pensa que dá para ser aproveitado, mexido, mas, na verdade, não dá. Então, tem muita composição do material também. E aí isso entra em outras questões. Por exemplo, conversei com catadoras ano passado, muita coisa também não é reciclável, porque para eles não compensa o valor que é pago. Até porque... e aí entra de novo essa questão dos custos, né? Mas era isso que eu queria explicar para vocês. Quem quiser um GE de economia circular, vamos agitar. Oba! Coloca novamente no ponto, lá no posicionamento. Só para eu ver um negócio. Tá aqui, Francis. Essa questão de defender políticas públicas e tal, na questão de geração de energia, já existe, mas assim, quando coloca a geração de energia a partir de resíduos orgânicos, tem que especificar o que são esses resíduos orgânicos, porque, por exemplo, madeira é orgânico, é uma matéria orgânica, então já existem políticas, incentivos fiscais para a geração de energia a partir da biomassa, de outras biomassas, tipo cana, enfim, biomassa de forma geral. Tem que especificar se esses resíduos orgânicos, como foi dito no GSI, eles são os resíduos orgânicos domésticos, né? Só que aí tem outro ponto. Para a produção de energia, precisa de uma grande quantidade de resíduo. Então, será que atende a questão de resíduos orgânicos? Atende para a geração de energia? Eu sei que já existem estudos para podas, sabe, de árvores, assim, da arborização urbana. Alguns são utilizados para geração de energia, mas para... como é que fala? Para empreendimentos pequenos, por exemplo. Tem universidades que utilizam caldeiras, né, que é energia de vapor de água, que elas utilizam a própria lenha da universidade, tipo a poda e tal, mas mesmo assim a qualidade é muito baixa de energia, não tem uma boa qualidade, porque vem muito umidade e tal. Então tem que ver se a gente defende isso mesmo, mas se isso vai ser viável. Para geração de energia a partir de resíduos orgânicos, não, assim, uma visão mais técnica, eu não recomendaria se a gente não tivesse um estudo assim um estudo mesmo com valores, sabe? Quantidade de toneladas de resíduos para geração de não sei quantos quilowatts de energia, sabe? Ou então, como seria produzir essa energia? Se seria gás, vapor de água, resíduos sólidos, né, para carbonização. Então, acho que esse é um pouco mais complicado, a questão das políticas públicas para geração de energia a partir de resíduos. Eu creio que seria a efetivação, então, de políticas públicas para ter um destino correto, né, um escoamento correto desses resíduos orgânicos, para indústrias que já fazem isso, para empresas que já fazem isso,
mas não a gente defender que seja feito isso, entendeu? Porque a gente não tem um estudo assim, realmente de orçamento, um projeto mesmo especificando isso, porque é muito complexo, é muito complicado, tem todo um estudo logístico. Então, se alguém for perguntar para a gente, não vamos ter condições de falar isso. Então, acho que deveria ser políticas públicas para destinação, sabe? Ferramentas para destinar esse material para empresas que já produzem energia a partir disso, ou que saibam dar um tipo de destino correto. Mas eu acho que produção de energia é muito complicado falar disso. Se fosse madeira, tudo mais, já, enfim, seria muito mais fácil, viável, porque já existe, como eu falei, já existe produção de energia de material orgânico, né, incentivo fiscal e tudo, para madeira, para carvão, né, cana de açúcar, para cana, para etanol, né, mas geração de resíduos doméstico é muito pouca a demanda, para a produção de energia, não é insuficiente. Acho que é meio utópico isso. É que isso é uma coisa bem técnica, Érica, uma coisa assim que tem tabela, tem coisa tudo assim para classificar, mas bom ponto também, Francis. Porque tem questão de teor de umidade, bem complexo, tipo, granulometria, é uma coisa assim, que tem que ter uma cadeia, sabe? Uma cadeia já existe, pra gente ter um embasamento. Então, Entendi. Não, achei importante, porque eu tentei mudar um pouquinho ali, não sei se, acho que dá para ver aí, né? Aí eu só fiquei pensando, porque o Francis falou disso, do que a gente está falando, né? Que resíduos são esses. E a gente, no GE, até falou bastante de, na verdade, o foco foi resíduo doméstico, né? E aí aqui tem que incentive a indústria a reutilizar os resíduos, não sei se vale deixar, se deixa em outro posicionamento. eu acho que a compostagem até rola, assim, porque é uma coisa que dá para fazer em casa, com o devido material, mas essa geração de energia, até mesmo lá o biodigestor que ele falou, é um puta de um trambolho e também é isso, é uma coisa que existe você saber monitorar também. Então, eu acho que a compostagem até dá para ficar. Mas isso que ele disse de geração de energia, aí eu repensaria mesmo também, até porque os estudos, isso também ainda são poucos, né? Aqui no Brasil, Francis trouxe até esses exemplos, Francis eu nem conhecia, tipo, os únicos que eu vi eram de países lá da Europa, assim. Tem muitos estudos já voltados, entendeu? De energia a partir da biomassa, tem muitos estudos. Bacana, vou procurar saber depois. Então queremos políticas públicas para compostagem, destinação correta de resíduos orgânicos domésticos e que incentive a indústria a reutilizar os resíduos não orgânicos, destinados aos aterros apenas aquilo que não pode mesmo voltar para a circulação. Eu acho que por hora está fechado. Eu só daria uma olhada mais na questão técnica mesmo. Aí o André adicionou aqui, né, no posicionamento de cima, que existem outros tipos de resíduos perigosos, como remédios e cosméticos. Eu acho que jogar o cosmético pela pia não é uma boa opção, né, gente? Eu faço isso. Mas, enfim. Só comentando. É porque eu recebi recentemente um vídeo, até do colega meu que eu tinha chamado para fazer o GE, que ele não pôde fazer, de resíduos, e aí ele compartilhou um vídeo justamente falando sobre resíduos perigosos, a classificação.
Então, tem eletrônicos, tem remédio, tem cosmético, tem vários produtos. Tinha uns que eu nem sabia. Remédios eu tinha noção, mas cosmético eu também não tinha noção de que tinha uma destinação correta, mas tem outros, não estou lembrado agora, mas assim, só para complementar, porque vai além dos eletrônicos. A remédios eu tinha noção também. Acho que a gente pode adicionar, assim. E cosméticos. Cosméticos é muito essa composição, né? Muita química também. O que é químico não deveria jogar na água. Ou deixar em qualquer canto. Mas acho que dos posicionamentos era só isso que eu tinha para pontuar mesmo. Aí sobrou. Aí não sei, gente, tá todo mundo. Desculpa, tá todo mundo de acordo, assim? Todo mundo. Que ainda tenho mais outros dois. Aí, quem colocou? Fui eu que coloquei. Eu, Larissa. Oi, Lari. Fui eu que coloquei esses dois. Mas, assim, eu não sei se vocês vão concordar. É porque eu fiquei com muita dúvida ainda. De algumas coisas eu tava dando uma pesquisada. Aí eu coloquei defendemos a coleta seletiva de resíduos em todos os municípios do país, incentiva a educação ambiental da população através de ações em escolas, espaços públicos e utilizando as mídias locais de comunicação. Aí eu coloquei isso daí pensando na questão da coleta seletiva, porque pelo menos aqui na minha realidade não existe coleta seletiva, existe a coleta que vai levar pro lixão, porque não tem aterro. Aí eu fiquei pensando se essa realidade é só aqui onde eu moro ou se é em outros lugares. É por isso que eu coloquei essa daí. Eu queria saber se vocês estão de acordo ou não. Eu tô de acordo, Lari, porque isso acontece mesmo. Tipo, foi o que eu falei, né? A coleta em si, ela não é pela cidade, ela é muito pelo bairro. Aí tem lugares que a coleta vai ser seletiva e tem lugares que não, assim. E é importante entender essa diferença também. E aí eu coloquei essa parte da educação porque não adianta só ter a coleta seletiva se as pessoas não sabem o que é coleta seletiva, como deve separar o lixo. Então eu coloquei essa parte de educação, lembrando do que o Yuri falou, que pode até fazer educação ambiental nas escolas, só quando chega em casa não funciona. Então por isso que eu deixei mais aberto para educação ambiental da população, através de ações, tal, que fique algo mais geral. E também pensando em utilizar as mídias locais, sei lá, os meios de divulgação, sei lá, por meio das redes sociais, do poder público, do governo, assim, alguma coisa voltada a isso para tentar educar, entre aspas, a população em relação a como separar direitinho o lixo, para que seja mesmo efetiva essa coleta. Porque, como eu disse, não adianta só coletar se tiver tudo errado, chega na cooperativa, tá tudo misturado, eles até acabam perdendo aquele material coletado. Aí por isso que eu coloquei assim. É o que vocês acham? Eu acho bacana também esse ponto, até porque o Yuri ele enfatizou bem, e eu gostei muito do exemplo que ele trouxe do Japão, por exemplo. Aqui em casa, por exemplo, eu sempre ouvi minha mãe e meu pai falando: vocês viram o pessoal do Japão é limpinho, você não encontra um lixo na rua, etc e tal, assim. Viu o que eles fizeram aqui na Copa, recolheram todo o lixo e tal. Aí depois quando ele falou, aí me deu um toque. Mas eles fazem campanha há mais de 40 anos para ter essa educação em relação ao lixo, né? Então eu acho importante também. Então eu vou passar pro próximo ponto, tudo bem? Vocês estão de acordo, gente? Eu tô de acordo. Pronto, para não demorar muito. Aí o último que coloquei foi: defendemos a criação de planos municipais de gestão de resíduos sólidos. Pera aí, deixa eu passar a moto, senão vocês não vão ver.
Ai, gente, é muito barulho aqui na minha casa, na rua que eu moro. Pronto, vou começar de novo. Defendemos a criação de planos municipais de gestão de resíduos sólidos em todos os municípios ou intermunicipais, com capacitação regular e permanente dos cooperados e trabalhadores garis. Aí, por que eu coloquei isso? Porque quando eu estava pesquisando mais sobre isso de resíduos sólidos, eu descobri que aqui no estado que eu moro, Sergipe, esse ano, finalmente fizeram um plano de gestão de resíduos sólidos, só que como, assim, vamos dizer assim, que os municípios são muito pequenos, fizeram esse plano intermunicipal, então dividiram os municípios em regiões e homologaram esse plano para poder criar esses aterros sanitários, então vai ser um projeto de 20 anos, parece, para poder consolidar. E eu coloquei essa parte de capacitação regular e permanente porque foi algo que eu achei muito interessante. Eu estava lendo na entrevista. Eles falaram da questão dos catadores de lixo, catadores de materiais recicláveis, porque eles eles cadastraram esse pessoal para que depois pudesse trabalhar nessas cooperativas, nesses aterros. E aí seria a parte. E aqui também já tem o nosso de capacitação, o pessoal do SEMAR, que é um órgão que tem para poder capacitar o pessoal, sempre estar atualizando. É por isso que eu coloquei isso daí, mas eu não sei se vocês concordam, como é que funciona essa questão. Porque aqui no meu município não tinha um plano municipal, ele agora está participando do plano intermunicipal. Eu acho que a questão de intermunicipal faz sentido, Lari, porque você não vai ter... Eu lembro até que o Yuri falou, né? Dependendo do município, não tem como abrigar, né? Um aterro por município, né? Na verdade, o Jardim do Gramacho, ele é um grande exemplo disso lá no Rio de Janeiro, né? Recebe lixo de uma vasta região metropolitana lá do Rio de Janeiro, né? Aí os planos, eles já são de logística e etc., já são divididos entre os municípios até por questão de demanda de infraestrutura, né? Aí, pelo que eu entendi, você também mora numa cidade pequena. Então, faz sentido. E capacitação regular e permanente dos cooperados e trabalhadores garis, para mim também tá ok. Mas seria legal você compartilhar essa matéria com a gente. Eu, por exemplo, nem tinha muita noção disso não aqui. Mas seria bacana. E até para nossa tabela. Mas eu tô contemplada. Deixa eu pegar aqui. Obrigado, Lari. Vou pegar aqui para salvar. Só que assim, eu fiquei com dúvida em relação aos problemas que foram apresentados, sabe? Porque tem muitos problemas, mas eu fiquei com muita dúvida no que mais a gente poderia pensar para poder solucionar. Porque, para mim, é uma coisa que mais, assim, eu tô na cabeça em relação aos catadores de materiais reciclados, porque é um trabalho informal e tal. Aí eu fui dar uma pesquisada e, tipo, eu descobri que meio que tem uma briga, entre aspas, entre esses catadores e as cooperativas. Porque uma crise que anda acontecendo tudo, tipo, tem aumentado, ainda mais até saiu, tem até uns trabalhos, pesquisas falando que aumentou a quantidade de catadores de materiais recicláveis, tudo. E aí entra meio que nessa briga entre as cooperativas e os catadores de materiais recicláveis para poder conseguir um material. Aí eu fiquei meio bugada com essas coisas. Aí eu fiquei pensando, mas eu não consigo imaginar algum meio de tentar colocar esses catadores na formalidade. Seria formalidade? Só se fosse, sei lá, associar as cooperativas, mas aí eu não sei como é se isso seria possível, se isso é viável, ou então se isso é algo muito utópico. Aí eu fiquei meio com dúvida, eu não sei o que vocês pensam. Assim, Lari, teria que ver. É porque assim, eu, Bárbara, não sei como é que funcionaria, como é que funciona a cooperativa num quesito tipo jurídico, ou então de. Tem pessoas, tem um amigo meu aqui em São Paulo que ele saberia responder isso melhor que eu, mas não quero conversar com você, Google. Eu até daria uma olhada aqui, porque a cooperativa, em tese, é uma forma de você sair um pouco da informalidade e também você tem um maior volume para catar lixo, né? Mas sair da informalidade seria
acho que não associações, né, mas acho que essa questão, né, carteira assinada, coisas nesse sentido, né, porque tem que lembrar o que fala a lei brasileira em relação a isso, né. Trabalho informal é aquele que você não tem carteira assinada e também não está destinando impostos, que nem, por exemplo, o trabalho do autônomo, né? O autônomo ele já funciona de outro jeito, né? Ele paga imposto. O informal não. Então, é bem complicado mesmo. Também, se ele é CLT, ele tem que ser empregado em algum lugar, né? Não tem o CLT, sou meu próprio chefe. Mas é um debate mesmo. O que vocês acham, gente? Ah, filho do mar... Desculpa, gente, foi meu gato. É o meu gato que quer contribuir no texto, gente, vocês. O que vocês acham? Olá, eu achei uma coisa sobre cooperativa aqui do próprio Sebrae. Mas vocês acham que esse tivesse ser um trabalho de carteira assinada? Então, não sei se, assim, se seria um trabalho de carteira assinada. Assim, eu pensei para vincular alguma coisa oficial, entendeu? Para sair dessa informalidade, para poder ter mais direitos. Só que aí eu sou muito leiga nessa questão, assim, de trabalho. Aí por isso que eu fiquei pensando nisso. Já que, tipo, eu vi essa matéria aqui, vem aumentando ainda mais o número de catadores recicláveis e tal. Aí eu fiquei pensando, será que já não chegou a hora de tentar pensar em algo mais formalizado para essas pessoas? Aí por isso que eu fiquei com essa dúvida. Peguei aqui um link, né, sobre cooperativa. Cooperativa, em tese, é uma coisa mais legalizada, né, que os lucros são divididos entre os iguais, assim, entre as pessoas. Mas também é isso, é aquele pessoa, quando vai para a rua é todo mundo igual, né? O que diferencia é como você depois vai destinar isso. E também aquela questão que eu disse, né? O que é sair da ilegalidade. Da informalidade, desculpa. Não é um trabalho legal. Então, acho que o que mais pega mesmo é essa questão de como sair, entendeu? Mas acho que é uma discussão que acho que no momento vai além do que a gente pode pensar em fazer agora. Mas foi só mais um questionamento mesmo que ficou assim na minha cabeça martelando. Ah não, deixa eu jogar na roda para ver o que o pessoal acha. Eu acho que a gente podia estudar mais um pouco sobre isso, gente, porque essa situação de cooperativa também é uma questão muito... Eles não só se unem para acatar, mas também para justamente debater essas questões políticas, né? Ano passado, quando eu conversei com essas pessoas em um evento, também, por exemplo, questão deles serem melhores remunerados, também de reconhecerem os materiais que eles coletam, né? Porque, como eu falei, muita coisa não tem valor, assim, tipo, para eles não vale a pena.
vezes é reciclável, mas você não tem um bom uso disso, então fica muito nesse lugar também, né? Por exemplo, a questão da incineração também prejudica o trabalho deles, porque é uma coisa que eles podiam ganhar dinheiro e não estão ganhando. Mas eu acho que a gente podia trazer isso também numa outra conversa, numa conversa. Não outra conversa, mas desculpa, Lari, não, largando a pauta, mais falando, trazer uma visão dessas pessoas também, que seria interessante. Mas eu acho que se a gente colocar um posicionamento do tipo defendemos que os catadores saiam da informalidade, eu acho que é super, super válido, assim. E aí Então, eu pensei em colocar isso, só que depois eu fiquei pensando, mas será que não ficaria meio vago, tipo, de ser algo assim, uma pergunta, ser um posicionamento que levasse assim, sim, e como seria isso? Entendeu? É por isso que eu fiz, apaguei, aí deixei, não coloquei nada. Vago fica, né? Pensando, você vai chegar no tomador de decisão, eles têm que sair da informalidade. Tudo bem. Vai todo mundo virar CLT? O que você me propõe? Quem vai contratar esse povo? Quem vai abarcar essa mão de obra? Tem que ter embasamento para isso mesmo. Mas também não naturalizar a situação deles, né? Porque também eles não têm. A gente trabalhar na rua é um risco, né? Ainda mais com lixo também. Muitas transmissões de doenças. Então, porque, por exemplo, no caso daqui do estado, pelo que eu li na matéria, eles cadastraram o pessoal para poder ir contratando aos poucos para poder ajudar, não, para poder trabalhar nessas cooperativas, é que eu sou essa associação, e o Yuri falou, porque meio que o governo com a empresa faz essa associação para poder ter esses aterros, né? Aí, tá, aqui vão cadastrar um pessoal, uma parte deles, não vai ser todo mundo, mas no restante do país, como seria? Aí é aquele problema todo, né? Porque a realidade de um local não é a realidade do outro. Aí fica complicado. Foi também o que você disse, né? Se também uma parte das pessoas ficar de fora, aí como é que faz? Só essas pessoas que são contratadas podem catar o lixo, os outros não podem? Como é que se daria esse processo mesmo? Eu acho que é um assunto muito interessante. Muito também bastante conversável. Eu não tenho resposta. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Eu não, Bah. Eu também acho mais meio complexo, assim. Eu não sei muito bem como que ficaria, como que seria. Eu realmente não sei. Eu achei que tá bom como tá escrito, assim. Eu também. Também achei bom. Eu fiquei pensando numa coisa, porque num dos problemas que até o Yuri falou é não há educação ambiental para além das escolas, né? E aí tem um posicionamento aqui que acho que foi o da Lari, que ela colocou educação ambiental da população através de ações em escolas. Não sei se valeria um posicionamento só para isso, sabe? Para educação ambiental. E de que forma que isso pode acontecer. Mas bem que tá bom nesse também.
Eu acho que pode até separar, Érica, porque ela está falando da coleta seletiva, mas ela não está falando num aspecto educacional, ela está falando num aspecto mais de logística mesmo. Acho que dá para separar, assim. Aí fica mais numa casinha só. Aí acho que é só. Colocar defendemos o Mas você acha incentivo. que faz sentido? Ou não? Oi? Mas vocês acham que faz sentido, assim, separar ou não tanto? Eu coloquei aqui vendo como é que fica. Para mim faz sentido, mas também. Deixa eu só ler aqui. Gente, eu só cortei para ler, tá? Quando quiser eu volto. Defendemos a coleta seletiva de resíduos em todos os municípios do país. É uma questão mais logística. Defendemos o incentivo à educação ambiental. Acho que defendemos a educação ambiental, né, como um todo. O incentivo você incentiva. Se a educação vai vir depois, a gente não sabe. Através de ações em escolas, espaços públicos ou utilizando mídias locais de comunicação. Acho que dá para pôr separado. O que vocês acham, gente? Lari diz que faz sentido. André, Indaira. Estamos acabando, gente, prometo. Acho que tranquilo, gente. Ixi, meu e-mail tá cheio de comentários no documento. Ai, ai. Da minha parte é isso, também eu não sei mais, assim, o que escrever. E achei que tá bom. Pra mim também, eu tentei pensar em mais coisas, só que eu não consegui, sabe? Aí pra mim tá muito bom os posicionamentos até agora. E como a gente depois vai ter que fazer aquela revisão, né? Quem sabe até lá, depois que a gente estudar mais coisas, a gente pode acrescentar depois. Eu acho que eu só colocaria aqui um posicionamento defendendo a logística reversa, né? Que é o material que tá voltando para a cadeia, né? Não sei se a gente colocou alguma coisa em relação a isso aqui, do material na cadeia. Bem que Eu não entendi, o que que é? a logística reversa, eu acho que ele não explicou muito, né? Deixa eu compartilhar aqui na tela com vocês de novo. Mas que é o ciclo, né? Que o produto é produzido, embalado na indústria, é distribuído, vai para as vendas, chega no consumidor, é descartado, acaba na reciclagem mesmo, né? Ele recicla e volta para a indústria. Acho que a gente já fez algo sobre a reciclagem, né? Nesse sentido, não sei se vale a pena faz algum. Acho que aproveitar resíduos não orgânicos, acho que dá para entrar nisso também. Acho que entra sim, André. Talvez especificar só, colocar a palavrinha da logística reversa lá no meio, né? Não sei se faz sentido para vocês.
Então, aí nesse também acho que entra na mesma questão. Será que não valeria a pena dividir o posicionamento? Por Parece isso que ele está falando de duas coisas, tipo, nesse ponto que eu tô pensando mesmo. Deixa eu ler aqui. Pesquisa. Ou então, atualizar o posicionamento, né? Diminuição de impostos para reciclagem. Talvez para a própria logística reversa, né? Talvez para reciclagem e aproveitamento de resíduos. Colocar a logística reversa no meio. Ou faz um só, porque também tem essa questão do reaproveitamento, né? Ela nada mais é um ciclo. O próprio ciclo da reciclagem em si. a gente podia colocar, defendemos políticas públicas para a compostagem e destinação correta de resíduos orgânicos domésticos e que incentivem a logística reversa, onde a indústria, sei lá, que incentive. Acho que pode entrar. Acho que pode. Se não faz sentido lá em cima, por que você tá me mordendo? Gente, desculpa, é o meu gato. Ou talvez faça mais sentido lá em cima. Pensando, gente. A gente podia pôr uns vidinhos no meio da gravação enquanto a gente pensa. É difícil, né? Assim, não é que é difícil, mas a gente tem que pensar bem, né? Como vai ficar isso. Não sei, a gente pode pular também, gente. Eu acho que tá bom. Assim. Porque a reciclagem já está contemplada lá. Mas não nos impedem no futuro da gente atualizar isso, ou até mesmo quando for conversar com o tomador de decisão, apontar que a logística reversa aqui não está rolando como deveria, etc. Isso também não é fechado, tá, gente? Vocês não vão jogar o texto desses assuntos na cara do tomador de decisão. É mais um diálogo mesmo, conversar. Fala que ele está fazendo coisa errada. Não, fofinho. Ou que ele está fazendo coisa certa e tem que melhorar. Mas eu, no geral, gostei bastante dos nossos posicionamentos. Mas assim, gente, se vocês quiserem tirar dúvida, eu posso mandar para o Yuri. Eu tenho coisa para mandar para ele ainda. Aí vocês podem ir anotando também. Aí eu também não sei, Érica, se você quiser alguma coisa do Visão também, que eu não achei nada de errado. É que, na real, só faltava aqueles detalhes técnicos mesmo no posicionamento. Não, mas é importante. Eu quis trazer até para a gente alinhar lá, né? Eu vou falar com as meninas sobre essas questões. Mas tá tranquilo. Mas eu tô bem contemplada, gente. Eu acho que lendo um pouco mais, a gente consegue fazer mais coisas assim. E aí, gente, entra uma questão que eu queria falar, aí só para encerrar mesmo, se ninguém tiver mais nada para falar, que vai ser minha última fala, prometo. Que o Yuri ele falou uma coisa que questão de incineração de resíduos.
Ele trouxe uma visão que eu não conhecia, é uma coisa bem polêmica mesmo. Eu mesma participei de um evento ano passado que era uma aliança contra a incineração. Eu acho que se fosse hoje, eu não teria ido naquele evento, porque o Engaja ele não tem posicionamento em relação a isso, ele é bem polêmico. Mas acho que valeria uma conversa um pouco maior para entender isso, até porque isso, de fato, ele abarca muito também os outros GTs, né? Questão de mudanças do clima, questão também de geração de resíduos, né? A poluição, talvez que ele... Desculpe, a questão da poluição, principalmente, né? Como ele afeta a saúde. Seria interessante a gente estudar mais a fundo isso também, porque não era muito o foco da conversa. Eu nem sabia que ele ia trazer, na verdade, mas ele trouxe um ponto bem polêmico, assim. Aí eu acho que valeria a pena a gente conversar mais sobre. Mas é isso, gente. Alguém quer falar alguma coisa? Eu não. Tudo tranquilo. Lari, obrigada, viu, também pelas contribuições. Foram bem importantes. E é isso, gente. Se se sentirem chamados, por favor, venham debater, tá? Eu gostei muito dessa construção. A gente nunca tinha debatido isso aqui no grupo. Para mim foi bem bacana. Obrigada ao Francis também. Trouxe ali a questão da biomassa. Obrigada a todos vocês, gente. A Lindaura também, que ficou com a gente até esse horário. Acho que é isso, gente. E a próxima segunda é o outro GE, né? Isso. E agradecer o André também, que arranjou isso pra gente. Obrigada, André. Nada, minha gente. Mas é isso, gente. Próxima semana é saneamento básico, beleza? Vamos entender um pouquinho aí maior a questão. E aí na outra segunda já são também nesse mesmo esquema que vocês já conhecem. E vamos... E a gente se encontra na próxima semana, gente. Vou indo então, até para eu ter minha janta aqui. E o meu gato também que está impaciente. E acho que é isso, gente. Boa noite para vocês. Boa noite, gente. Boa semana para todo mundo. Boa noite. Boa semana, gente. Qualquer coisa nos acessem no grupo. Vamos nessa.